Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site, que é o futura.org.br/Conexão Futura. E segundo a Lei de Diretrizes e Bases, a educação no Brasil é dever da família e do Estado e tem por finalidade o desenvolvimento e o preparo do estudante para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Um dos principais desafios da escola hoje é contribuir para a formação moral e ética dos chamados alunos cidadãos. Bom, para que isso aconteça de forma plena, é fundamental que seja construída e problematizada a participação do indivíduo na vida pública. Nesse sentido, como equilibrar os papéis da escola, das comunidades e das famílias? Como surge a consciência do que é, afinal, ser cidadão? Será que a ideia de participação social precisa ser construída de forma permanente? Bom, esse é o assunto do programa de hoje. Vamos passar aqui os próximos 25 minutos discutindo esse assunto e contamos aí com as suas reflexões em casa também. Para essa conversa, aqui no estúdio hoje recebemos o Eugênio Cunha, que está aqui ao meu lado, que é doutor em Educação e psicopedagogo. Bem-vindo, Eugênio. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. E também conosco aqui no estúdio está a Cristina Silveira, ela é psicanalista e psicopedagoga. Bem-vinda, Cristina, mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo com você. Tudo ótimo. E daqui a pouquinho a gente fala ainda com o Elton Souto, que é gerente da área de educação do Instituto Ayrton Senna, e conversa com a gente direto de São Paulo. Então você em casa, como sempre, é nosso convidado para refletir sobre esse assunto. Eu já começo aqui perguntando aos nossos entrevistados no estúdio. A gente fala aqui sobre a noção de cidadania, construção da cidadania, e aí é um conceito, né, uma ideia um pouco vaga, muita gente não tem muita certeza. O que é ser cidadão, afinal de contas? Como é que a gente constrói essa ideia do que é ser cidadão, dessa composição, né, da comunidade, da família, junto com a escola, Eugênio? Eu acho que a cidadania, para uma criança, é uma ideia ainda muito abstrata, né? Muito distante, né? Eu creio que é preciso que a escola passe a trabalhar isso em situações concretas, né? Então, por exemplo, valores da solidariedade, do companheirismo, a questão de se colocar no lugar do outro, né? São questões que estão ligadas à convivência, que faz parte da formação cidadã de cada pessoa. Então, acho que a escola pode propiciar essas condições concretas que nós temos cotidianamente na nossa vida, né? E a partir delas estabelecer esses valores que vão formar esse caráter cidadão na criança. Bom, a escola tem esse papel de desenvolver essas funções, agora muito também do que a criança leva a partir de casa ao chegar na escola também tem que ser levado em conta, né, Cristina? Como é que você vê isso, a participação da família nesse sentido? O núcleo familiar, é o início de tudo, né? Inclusive tem uma pesquisa do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que fala que a questão dos valores parte da família, né, que seria 56%, 42% da escola e o restante da sociedade. Ou seja, a família tem um papel fundamental, né, básico, nessa formação do caráter da criança, incluindo as noções de cidadania, de ética e tal. E a escola vem complementando essa educação, né? Então, é igual o Eugênio falou, não é uma obrigação da escola, simplesmente da escola, a família com a escola e a sociedade tem esse papel fundamental de trabalhar para que a criança tenha essas noções de cidadania e ética. E é uma construção feita no dia a dia, na rotina da criança, né? Com as suas experiências, com as suas questões colocadas no cotidiano. E não dar a cidadania e ética como se fosse uma disciplina isolada. Faz parte, na verdade, de uma construção ao longo do dia a dia, né? Sim. Eu quero também ouvir agora e chamar para a nossa conversa já o Elton Souto, ele é gerente da área de educação do Instituto Ayrton Senna. Bem-vindo à Conexão, Elton. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, estou aqui à disposição para participar do debate com vocês. Muito bem, obrigado a você por ter aberto espaço aí na sua agenda para conversar conosco também. Então, de que forma aí as práticas de educação integral, por exemplo, aplicadas de forma ampla no sistema de ensino do país, poderiam contribuir para formar aí os chamados cidadãos brasileiros? Ótimo. Primeiro, a gente parte de um princípio, né, da educação integral. Então, quando falamos em educação integral, estamos falando de uma educação
plena, né, de desenvolver o estudante, desenvolver a criança e o jovem na plenitude das suas capacidades, né, para o seu desenvolvimento como estudante e para o seu desenvolvimento como cidadão, né, como futuro profissional também. Então, essa concepção de educação, ela traz em si a formação do cidadão, né? Ela traz em si a formação do jovem e da criança para a participação, para a atuação pelo bem comum, para a construção de uma identidade individual, mas também uma identidade coletiva, né? E de uma atuação coletiva, uma atuação protagonista no mundo também, onde o jovem, e a criança numa certa medida e o jovem numa medida ainda maior, né, possam ser convidados e possam atuar trazendo e propondo soluções aos problemas que ele enfrenta na sua escola e também na sua comunidade, na sociedade em geral, né? Então, essa concepção de trazer o jovem como produtor de conhecimento, como um parceiro na construção de soluções, é um caminho para um desenvolvimento da cidadania. Cidadania essa que o Eugênio e a Cristina também trouxeram isso em alguma medida nas suas falas, passa por uma questão de valores, né? Valores aí entendidos também como capacidade de fazer escolhas, né? E para fazer as melhores escolhas, as crianças e os jovens precisam ter oportunidades também na escola que os conduzam a isso, né? Que os ajudem a se desenvolver nessa direção e seja um caminho para o desenvolvimento da sua autonomia também, né? Então, a cidadania, ela passa por isso, passa por escolhas, passa por oportunidades, passa por valores, né? E passa por a construção da autonomia e da educação plena desses jovens. Sem dúvida. Você mencionou a questão dos jovens, Elton, e eu lembrei, no momento a gente vive aí uma série de movimentos em escolas ocupadas, Brasil afora, em que os jovens, na verdade, querem participar, querem fazer parte de algumas decisões dentro das escolas também, meio que burlando aí o sistema tradicional, porque a escola não abre esse espaço para eles. De que forma você avalia isso também, a construção de ouvir um pouco mais, de dar voz ao jovem, ao aluno, e não simplesmente a escola com o seu sistema fechado, querendo impor, na verdade, qual espaço de participação pode ou não o jovem atuar, né? Sim. Eu acho que todas essas situações de ocupação, né, primeiro, entender os propósitos das ocupações, entender também os motivos e a atuação dos jovens, né, nessas ocupações, elas podem ser variadas e podem ser diferentes de situação para situação, de contexto para contexto, né, mas tem aí um traço que é um traço comum, né, que é um traço que diz respeito exatamente a isso, a um desejo, a uma vontade de participação, a um olhar para a escola, que é um olhar diferenciado para a escola, um olhar para o seu próprio desenvolvimento, né? de entender também o seu lugar nessa composição política, nessas discussões políticas e de participação. Então, acho que essas situações, elas nos convidam também a pensar o quanto os jovens estão dialogando com essas estruturas, né? Então, quando ele está dialogando com essa instituição que é a escola, o quanto ele está dialogando com essas formas de participação, com essas oportunidades que são criadas ou não nas escolas e nas redes de ensino de um modo geral. E é muito interessante essa questão das oportunidades concretas que a escola pode oferecer para isso, para canalizar esse potencial juvenil, né, e essa força juvenil de transformação. Né? Sem dúvida. Canalizar, que eu digo, canalizar num sentido bastante positivo, né? Bastante forte e poderoso. E o papel da escuta, ele é muito fundamental, né? Criar espaços de escuta, de discussão, de envolvimento nos jovens na proposição de soluções, né? Então, quantas vezes o professor, o próprio diretor da escola, ele lida ali com desafios cotidianos na escola. Então, convidar o jovem a participar dessas soluções também é um caminho para que ele desenvolva uma noção de pertencimento muito maior à escola, de envolvimento muito maior nessas soluções, né? E abra um caminho também de participação e de cidadania aí, que a própria escola pode fomentar, né? Então, ampliar esses espaços,
gerar mais oportunidades de discussão e de mobilização dos jovens para soluções concretas, é um caminho, é um viés para o jovem se apoderar ainda mais da escola e do conhecimento como um espaço para se desenvolver de fato, né, em vários âmbitos, não só como estudante, mas também como cidadão. Sem dúvida. Volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero repercutir essa questão aqui com os nossos entrevistados no estúdio também sobre a participação do jovem. A gente começou a falar um pouquinho sobre a questão da criança e nas diferentes etapas do desenvolvimento são necessárias estratégias diferenciadas também para a gente conseguir desenvolver essa noção de cidadania entre os estudantes, né, Eugênio? O Elton falou uma palavra muito importante, que é autonomia. Eu acho que a educação no Brasil, ela peca porque ela, de certa forma, ela limita essa autonomia, né? Então, essa posição dos jovens agora nessa ocupação de escola, esse movimento, há vários motivadores para isso, claro, né? Mas demonstra esse desejo de ter autonomia, de saber tomar decisão, né? Eu acho que esse é um caminho também para você construir a cidadania, esse conceito de cidadania, essa ideia de cidadania na pessoa. Quando você desenvolve a condição dela poder tomar decisão, dela ter autonomia para decidir e para fazer escolhas. A gente não pode direcionar o tempo todo a vida de uma pessoa e dizer escolher para essa pessoa, mas tem que formar um caráter, uma condição humana que dê esse predicado da autonomia, que é fundamental para que você seja um estudante, uma pessoa, um trabalhador com esse conceito de cidadania. Como é que você vê isso, Cristina? Olha, eu vejo, claro, concordo com tudo que foi dito aqui, mas eu acho que o papel da família também é muito importante, né? Então, a criança, o jovem, que em casa ele não tem a liberdade ou às vezes não tem o modelo parental, né, firmado para poder construir essa noção de cidadania, mesmo que a escola seja uma escola empenhada, que trabalhe a autonomia e a criatividade do aluno, vai faltar muito para essa criança e para esse jovem no sentido dessa construção. Então, em casa, no núcleo familiar, ele tem que ser incentivado nesse sentido, de abrir a sua cabeça às questões que estão acontecendo e ter a liberdade de participar com essa família dessas questões, né? Que seja de gênero, que seja da homossexualidade, que seja da política, do momento político que a gente está vivendo. Ele tem que estar fortificado e com liberdade, com criatividade, com autonomia em casa também, para participar desse debate. Porque o que a gente percebe é que a escola ela está muito mais à frente nessa situação, desse desenvolvimento da cidadania com as crianças e com os jovens, às vezes, do que a própria família, né? A gente não vê a família conversando com essas crianças e com esses jovens sobre esses assuntos no dia a dia, na rotina, né? Não é simplesmente fazer um discurso que passa longe o conhecimento pelo discurso somente. Então, assim, a pessoa tem que mostrar, ela tem que ter um modelo no pai, na mãe, nos familiares, para que ela possa estar inserida integralmente, de fato, nessa cidadania que a gente está conversando aqui, né? É interessante que algumas questões, elas aparecem primeiro na escola e são levadas para a família, né? Quer dizer, vai realmente confirmar o que a Cristina está falando, porque realmente a família precisa conversar. E eu gosto muito de uma colocação que é assim, que a criança ou adolescente, ele aprende a reconhecer o papel do professor, reconhecendo o papel dos pais. Então, isso é uma harmonia que tem que haver, uma interação importante da família com a escola para que essa formação não se perca pelo caminho, né? Mesmo porque as famílias hoje estão imputando muitas vezes à escola a questão do educar. Porque o que tem que ficar claro aqui é que a educação, ela não é uma educação pedagógica apenas, né? É uma educação no sentido amplo, e é o que justamente a gente está conversando, da formação do cidadão, das suas questões éticas. Isso tem que começar no núcleo familiar. Aí a família e a escola, em comunhão, em sintonia, trabalhar junto com essa criança. Por isso que os valores da família têm que estar em sintonia com os valores da escola. Sem dúvida. Quero voltar a chamar o Elton, que conversa com a gente pela internet, diretamente de São Paulo, representando o Instituto Ayrton Senna. Elton, já abri aqui o programa hoje falando, né, que a nossa própria legislação voltada à educação, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, estipula aí essa
esse compartilhamento de responsabilidades, né, tanto da escola como da família e da sociedade. Como é que você vê o que os nossos outros entrevistados aqui do estúdio mencionaram em relação à postura e à responsabilidade da família também em formar esse cidadão e não somente aí criar uma expectativa em cima do que for apresentado pela escola? Isso é um ponto fundamental que você traz. É muito importante você ter recuperado a LDB logo no início da conversa, né? Porque nós temos uma base de legislação, né? Nós temos um consenso, né, da sociedade brasileira em relação a isso, né? A prática é que a gente vai precisar pensar como que ela se dá, mas é um caminho aí para a gente evoluir. Na verdade, até mencionando aqui, lembrando que a LDB, completando aí 2 décadas, ou seja, é um grande avanço, um tempo largo aí para essa prática já ter sido também discutida e repercutida, né? Exatamente, né? Então, é interessante a gente pensar isso, que existe essa visão, existe uma visão que a LDB, ela ajuda a consolidar e ajuda a orientar. E tem uma questão, e ela traduz uma visão de corresponsabilidade, né? Muitas vezes o que a gente vê na prática é uma situação, assim, foi trazida um pouco pela Cristina, também pelo Eugênio, você vê uma situação em que a escola delega muito para a família, né? A escola delega responsabilidades para a família quando ela diz o seguinte: esse aluno ele já vem com uma série de distorções, né, com uma série de visões e tal, que deveriam ser trabalhadas no núcleo familiar. A escola, a família, por sua vez, delega à escola, porque quando ela traduz que, puxa, tem questões que deveriam ser discutidas na escola e não trazidas aqui para dentro da minha casa, né, quando os familiares trazem dessa forma. E a sociedade, quando ela também se exime do seu papel e coloca no campo, tanto da escola ou da família, né, somente dentro desses círculos, a educação da criança e do jovem. Então aí é um problema, porque o que acontece? Esse garoto, esse menino, essa menina, eles estão aí no meio dessa disputa e acabam não sendo tratados por instituição alguma, né? Tratados no sentido... não estão sendo ouvidos, suas questões não estão sendo discutidas aí por ninguém. Então, no meio desse jogo de empurra, está uma pessoa em processo de desenvolvimento. Daí essa noção de corresponsabilidade, que ela é muito séria, ela é muito importante, muito necessária, né? Então, e aí não tem muito jeito, né? Às vezes... várias questões voltadas a valores, cidadania e tudo, questões que talvez em tese teriam que ser discutidas mais no âmbito familiar, a escola vai precisar encampar, porque às vezes as famílias vão ter algumas deficiências, algumas dificuldades para lidar com isso. Achei muito importante o que a Cristina e o Eugênio trouxeram, que essa visão de que em alguns aspectos a escola ela está mais evoluída, né? Ela está trazendo mais questões de vanguarda, por exemplo, né, mais questões contemporâneas da sociedade e tal, do que a própria família. A família ainda não. E tem uma questão, um dia desses eu estava discutindo com uma pessoa aqui da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, e que ela trazia muito isso, né, que às vezes trabalhar com a família questões de direito, né, questões de direito à educação, de como ela busca informação, de como que ela busca o contato com a escola, de como que ela envolve esse aluno, esse filho, esse sobrinho, esse neto, né, na dimensão do envolvimento com o conhecimento e na necessidade de discutir a escola e a cidadania, como, às vezes, com poucos movimentos, a família ela consegue se fazer mais presente em relação à escola e as duas instituições conseguem fazer trabalhos mais conjuntos, né? Do meu ponto de vista, eu acho que é necessário ainda uma aproximação maior entre essas duas instituições tão importantes, né? E no sentido de buscar uma promoção de um desenvolvimento comum para essa criança, ou seja, menos jogo de empurra, né? No sentido, olha, isso você cuida, isso eu cuido, e mais a visão que a LDB preconiza, que é uma visão de corresponsabilidade e de atuação mais conjunta,
né? Sem A escola, dúvida. ela vem se movimentando, ela vem mudando muito ao longo do tempo. A família vem mudando ao longo do tempo e a sociedade também, né? Mas elas precisam olhar todas para si e olhar também cada uma para essa outra instituição ao qual a qual é parceira, né? Para atuarem de uma forma mais conjunta, mais próxima. Sem dúvida, Elton. Vou voltar aqui para o estúdio, que eu quero repercutir essa questão que você menciona, que é importantíssima. Você falou, né? A família tem mudado, a escola tem mudado, o objetivo continua o mesmo, na verdade, que é formar aí o cidadão brasileiro do futuro, ter um bom aluno na escola, um bom filho, um bom parente, um bom jovem aí na nossa sociedade. Agora, se não há essa conversa aí de como a gente alinhar os nossos objetivos e como o caminho para chegar aí e ter uma boa formação do jovem, se isso não for combinado aí ou alinhado, isso pode acabar gerando uma perda muito grande, né, Cristina? Na verdade, o que ele falou é muito importante também. Agora, eu acho o seguinte, as famílias, muitas delas, não estão preparadas, às vezes, para lidar com essa criança e com esse jovem que se apresenta nesse momento contemporâneo da gente. Muitas vezes a própria formação dos pais também foi falha e não há como também suprir uma demanda do jovem. Exatamente. Falta para eles uma pedagogia, um conhecimento que a escola tem. Então, na minha opinião, a escola tem esse papel fundamental, inclusive, de trazer esses pais e capacitar esses pais no sentido pedagógico da questão. Como lidar com essa criança, o que fazer com essa criança no dia a dia, em casa, como lidar com as questões que ela está trazendo que são conflitantes para os pais, que eles não dão conta daquela questão. Então, cabe à escola, sim, num sentido de uma educação mais ampla, acampar isso e trazer esses pais para dentro da escola para capacitar, para apoiar e para ajudar a criança que está lá na ponta, o jovem que está lá na ponta, de uma forma indireta, que é acolhendo a sua família. Isso é importante mencionar, né? Na verdade, não é suprir a demanda ou a responsabilidade que é dos pais, mas talvez auxiliar os pais nesse sentido de poder chegar até esse jovem, Eugênio? Eu acredito que falta um pouco de sintonia, né? De diálogo entre a escola e a família e a escola. Mas há um ponto também importante, é que muitas vezes a escola também não conhece a dinâmica familiar. E muitas vezes, principalmente em escola pública, o aluno não tem esse conceito de família, ele não tem essa estrutura familiar. Então a coisa fica mais complicada ainda, mais complexa. Mas nada que seja impossível, né? Porque a gente, quando pensa em educação, a gente pensa em alvos, às vezes, muito difíceis, mas de repente a gente vê que a gente andou muito e alcançou muito mais do que esperava. Então essa aproximação é fundamental. É fundamental também esse diálogo mais próximo entre a família, o professor, a gestão da escola, conhecer a dinâmica daquela família. Trazer também para junto dessa conversa a própria comunidade em torno da escola. Então isso está dentro de tudo que está sendo falado, a questão da LDB, dos projetos políticos pedagógicos das escolas, contemplam isso aí. Então essa é uma ação que tem que ser feita para que realmente a gente não perca o tempo desse tempo tão importante de formação cidadã. Sem dúvida, a gente já tem aí, na verdade, as legislações prevendo lá na teoria, o que falta é a gente colocar isso em prática de uma forma mais articulada. Né? Mesmo porque hoje a criança ela fica muito mais tempo na escola. Né? Às vezes a criança fica o dia todo na escola, horário integral, né? O contato dessa criança com a família, às vezes é só no fim de semana, às vezes à noite, porque os pais trabalham muito, não tem tempo, às vezes, de estar fazendo essa troca com a criança. Então, o que ela aprende, às vezes 70% do tempo é dentro da escola. Né? Então, a escola ela está com esse poder na mão, sim, no sentido de educar essa criança no sentido amplo, não só pedagógico, eu quero deixar isso bem claro. Às vezes a escola acha que ela não tem que entrar nisso, mas tem. Que é só a disciplina, não é só as disciplinas cumprir o currículo. Não, né? não é mesmo. A formação cidadã é isso que a gente está discutindo, né? Formar como vai ser um bom eleitor, como vai ser um bom motorista, como vai ser um bom pedestre, responsabilidade. A formação integral que está lá nos planos e na própria LDB. As questões de valores mesmo. Bom, a gente podia seguir aqui esse bate-papo para o restante da tarde, mas o reloginho me conta que o nosso tempo já está encerrando. Eu preciso me despedir, então, primeiramente do Elton, que conversa com a gente de São Paulo, representando o Instituto Ayrton Senna. Muito obrigado, Elton, pelas suas colaborações aqui no Conexão Futura e até a próxima. Valeu! Muito obrigado, obrigado a todos. Foi uma conversa ótima. E estamos à disposição para seguir com esse debate sobre educação integral e sobre juventude e crianças e desenvolvimento humano, sempre. Bacana, um abraço para você. Obrigado.
Muito bem. Então, agradeço aos dois também aqui no estúdio. Passou rápido, né? Obrigado, Eugênio e Cristina. Um prazer recebê-los aqui no estúdio ainda. Passou rápido porque foi bom. Se melhor ainda, né? Pra gente terminar dessa forma. Tem os livros que o Eugênio trouxe aqui. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para o Guilherme Chagas, nosso câmera. Aqui tem, primeiramente, o Afeto e Aprendizagem. Tem ainda Práticas Pedagógicas para a Inclusão e Diversidade. E ainda temos aqui o autismo na escola, é um assunto que a gente já trabalhou aqui no Conexão, vamos voltar a tratar, que é importantíssimo falar de inclusão dentro da escola e ainda mais sobre autismo e inclusão. Está aqui para você de casa também, dicas de leitura, é sempre importante ser que além do tempo na TV, você levar essa discussão aí para o seu tempo fora da frente de uma tela também. Rapidamente, deixa eu voltar aqui ao computador, já que eu já me despedi do Elton, mas para mostrar para você de casa o site do Instituto Ayrton Senna, onde você pode saber mais aí sobre as iniciativas muito bacanas desenvolvidas aí, principalmente na área da educação integral, institutoayrtonsenna.org.br. Tempo estourado, obrigado aos dois mais uma vez. Você de casa, obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima.